If you would tell me I'm the only one that you love, life could be a dream, sweetheart. Hello, hello again. Pessoal, essa live de hoje é uma live mais especial, porque eu estou dando início aí, é uma preparação para uma semana, que vai ser da semana do dia 17 ao dia 20 de outubro, então mês que vem. Vai ser uma semana onde eu vou ajudar aí as mulheres a melhorar as respostas inflamatórias, controlar, né, os sintomas inflamatórios através da genética. Então pegar lá na raiz dos nossos problemas, entender por que você tem mais uma questão X, que pode ser mais retenção de líquido, ou o seu problema é mais de humor, ou o seu problema é mais com ganho de peso, com depósito de gordura. Então vai ser uma semana onde a gente vai ter várias lives que a gente vai falar sobre isso. Então, como ajudar as mulheres a melhorarem os processos inflamatórios de uma forma que vai ser bem simples, através da genética e da nutrição. Então, natural, né? Meu objetivo aqui sempre é trazer as estratégias naturais, as estratégias de estilo de vida, e que é de uma forma que é a forma duradoura, que é a forma mais correta, né? Hoje em dia a gente tem visto tanto né, as pessoas recorrerem só a medicamento para resolver as coisas, principalmente quando o sintoma ele tá mais chato, ele tá mais ele não vai embora, e aí acaba que a pessoa não tem mais paciência e acaba tendo que usar um medicamento. Então o que a gente quer é tentar não usar medicamento para as coisas, né? E equilibrar muito, porque muitas vezes quando usamos medicamento, nós não estamos tratando a raiz, né, do problema. A gente está silenciando alguma coisa, e aí quando a gente para de usar o medicamento, ou de repente o medicamento para de fazer efeito, você tem que aumentar a dosagem, então vai virando aquela coisa tipo sem fim. Isso acontece muito com as mulheres, porque vocês acabam, a gente, né, acaba tendo muitos sintomas chatos, sintomas de enxaqueca, colesterol começa a alterar, a gente começa a ter glicemia ruim, e aí vai ficando só dependente de medicamento. Sendo que todas essas questões que acontecem, então libido que cai, os exames que ficam alterados, as questões de humor, ganho de massa magra que fica dificultado, tudo isso a gente poderia melhorar com estratégias do estilo de vida e coisas naturais. Então a gente pode dar um suporte de suplementação e nem sempre precisaria de uma suplementação. Então, o que eu vou falar mais hoje é sobre isso, como a gente melhorar, então, e entender o que é nessa fase da perimenopausa. Muitas vezes, as mulheres, a gente acha que sabe o que é tudo. Ah, eu sei o que é menopausa, eu sei o que é pré-menopausa, mas muitas vezes a gente não sabe exatamente o que acontece com o nosso corpo nessas fases. E aí, se a gente souber exatamente o que acontece, vai ser muito mais fácil da gente conseguir tratar, tá? Então, por que eu falei lá quando eu convidei vocês, meninas, a partir dos 35, venham pra live e tal? Porque a partir dos 35, a gente pode começar a ter ali uma alteração do nosso ciclo menstrual. Então, na verdade, assim, ó, existem algumas fases, tá? Características, assim, das fases. Então, a gente pode começar a ver um ciclo menstrual. Então, os dias da menstruação ali, eles podem começar a ficar mais curtos. Eu não sei se alguém já teve essa experiência, né? De ter 6 dias, 7 dias de menstruação, e aí de repente tá a partir de uma certa idade, principalmente a partir dos 35, próximo dos 40, você começa a ter ali dias de menstruação mais curtos. O seu ciclo continua regular, mas os dias que você fica menstruada são menores, tá? Isso pode vir acompanhado de um fluxo que às vezes ele é mais sutil, então um fluxo pouquinho, e isso tem motivo, tá? Um fluxo também muito baixo de menstruação, ele pode mostrar aí pra gente uma baixa de progesterona, e vocês vão entender que uma das características principais da perimenopausa é a gente ter baixa de progesterona. Ou também a mulher pode ter um fluxo muito intenso, que eu também vou explicar o que acontece. Mas assim, Primeira situação, você ter o seu ciclo bonitinho lá de 28 ou 25 ou 30 dias, mas ele não dura mais aquele tempo todo que ele durava. E às vezes você vai sentindo ali um sintomazinho ou outro, vou falar os sintomas. Uma segunda possibilidade é você já começar a ter ali oscilação do seu ciclo. Então às vezes ele fica um pouco mais longo, a menstruação fica diferente,
começa a ter sintomas um pouco mais chatos, então não era mais um pouquinho de TPM, agora você já tem mais oscilação de humor, de sono, enfim, começa a ter outros sinais e sintomas que vão ficar mais chatos, entendeu? Você vai começar a reparar mais neles. Uma outra, aí vai evoluindo, né, gente? Isso vai passar aos anos, é como se você estivesse subindo o degrauzinho ali para chegar mais perto da perimenopausa e menopausa. Mais degrauzinho subindo é quando você pode ficar ali até 60 dias sem menstruar e o seu ciclo acaba ficando meio que irregular. Às vezes ele demora ali 60, às vezes menos, você começa a ter mais sintoma. E o outro degrau é quando você agora já está esperando para falar, estou na menopausa, porque é aquele momento onde, nossa, tem 8 meses que eu não fico menstruada, aí de repente ficou. Aí não tá na menopausa porque menstruou. E aí fica esperando fechar aquele 1 ano lá sem menstruar para falar que realmente está na menopausa. Só que o que acontece, gente? Normalmente, as estratégias para melhorar aqueles sintomas, né, específicos ali dessa oscilação hormonal, eles são feitos muito em cima da hora. Então assim, nossa, olha, você já está na idade que se aproxima a menopausa. Olha, você já está ali então com o seu ciclo muito espaçado, com muito sinal e sintoma. E aí sim que a pessoa vai começar a pensar em alguma coisa para melhorar, que normalmente vai ser uma reposição hormonal. E muitas vezes, gente, quando a mulher faz a reposição hormonal, principalmente quando ela é mais bioidêntica, né? Ela não é uma reposição qualquer, isso é muito importante, né? Fazer uma reposição que seja bioidêntica para o seu corpo reconhecer mesmo aquele hormônio e realmente ter ali todas as vias que ele participa funcionando. Mas a gente não dá o suporte para aquilo. Do mesmo jeito que a gente produz nossos hormônios, estrogênio, progesterona, testosterona, melatonina, os neurotransmissores, serotonina e tal, a gente precisa de suporte para eles. Não adianta só produzir e não dar suporte nenhum. Então, quando a gente faz uma reposição hormonal, às vezes ela ajuda muito no início, porque realmente seu corpo está aproveitando ali aquela baixa daquele hormônio. Mas chega uma hora que às vezes a pessoa nem sente tanta diferença mais. Por quê? Não deu suporte para isso. Então, o que acontece na perimenopausa? A gente começa a ter ali sinais e sintomas a partir dos 35, que já são característicos ali de que você vai ter mesmo aquele caminho do desequilíbrio de hormônios nessa fase. Então, o que acontece nessa fase? Isso é a coisa mais importante de você saber. Na perimenopausa, então, a gente passa ali por 2 fases principais dela. A primeira fase dela, então assim, cada mulher, gente, vai estar uma idade disso, tá? Mas se vocês contabilizarem, 35 começa bem educadamente, até alguns sinais e sintomas e tal. Mas é a partir dos 40 mesmo que o negócio começa a ficar mais, realmente, vocês vão perceber mais, porque a questão hormonal, ela fica mais presente. De termos uma queda de progesterona, tá? E a progesterona, ela é super importante para as questões de fertilidade, para as questões de equilíbrio mental, de tranquilidade, né? De várias coisas de saúde, da nossa saúde cardiovascular, da nossa libido. Libido não é só testosterona. Então, quando a gente tem desequilíbrio de hormônios, quando a gente desequilibra um, a gente normalmente vai desequilibrar os outros. Então, a gente vai ter baixa, é marcado, né, por um declínio dessa progesterona. E às vezes, gente, a gente pode ter esse declínio até muito tempo antes, tá? Eu tenho visto muitas pacientes com queixas e alunas também com queixas de sintomas relacionados com baixa de progesterona e nem estão na perimenopausa ainda. Porque hoje eu vou explicar o que está acontecendo com a gente e que está dificultando aí os hormônios ficarem bons. Então a gente vai ter um declínio de progesterona e um aumento do estrogênio. E o estrogênio, ele é maravilhoso para várias coisas. A gente precisa ter estrogênio, né? Quando a gente fica falando, fulana tem predominância estrogênica, né? Por isso que ela tem pelo, tem acne, tá com gordura localizada, tá com alteração de humor e tal. A predominância estrogênica, ela vai existir na fase do nosso ciclo, principalmente ali na fase folicular, né? Do ciclo ali. A gente vai ter uma predominância maior mesmo de estrogênio. O problema é quando esse estrogênio ele não é eliminado do nosso corpo, que é o que acontece com a maioria das mulheres. Falha no processo de detoxificação.
quando a gente não limpa os nossos hormônios, esses hormônios, principalmente o estrogênio, é o principal deles, lá no nosso intestino, quando a gente vai eliminar, né, quando a gente metabolizou ali o estrogênio, vai eliminar esse estrogênio, ele não é eliminado. Ou porque a nossa microbiota está alterada, a nossa flora intestinal está alterada, porque a gente pode ter questões genéticas envolvidas com o nosso processo de detoxificação. Então, quanto mais genes prejudicados da detoxificação a gente tem, e muitas vezes a gente nem precisa de teste genético para saber isso, é só entender a sensibilidade que você tem ali com as questões de detoxificação, como, por exemplo, sensibilidade a cheiros, ter muita dor de cabeça e enxaqueca, ter muita retenção, acordar no meio da noite, ter gosto amargo na boca, ter dor de cabeça frontal, ter pele que coça difusa, sem ser coceira de alguma coisa de dermatite, fica coçando ali meio que à toa, mancha roxa no corpo, tem vários sinais e sintomas, muita ressaca com pouca coisa, não tolera nada, tem muita sensibilidade alimentar. Isso significa que você tem uma característica de detoxificação prejudicada. Se você tem uma detoxificação prejudicada, vai ser... Vocês ouviram? Vai ser mais difícil você eliminar o estrogênio. E aí, quando esse estrogênio lá no intestino, que é para ser transformado e eliminado, ele fica no nosso corpo, ele volta, gente, tão pior do que ele é para ser eliminado. Porque quando a gente vai eliminar alguma coisa, a gente transforma aquela substância para ser eliminada. Quando não é eliminado, ele volta muito pior do que ele estava para ir embora. E aí aquilo ali vai gerando muita inflamação na gente, mais desequilíbrio da nossa microbiota, ele volta sem função. Então essa fase é uma fase muito importante para a gente cuidar, a fase toda da perimenopausa e da vida, né? Mas vamos falar da perimenopausa. Essa primeira fase, onde a gente tem queda de progesterona e pode ter um excesso de estrogênio, por questões intestinais ou a própria genética de ter uma detoxificação ruim ou de ter um estilo de vida que não está colaborando, você vai gerar ali um ambiente muito inflamatório para o seu corpo. Depois dessa fase, se a gente não cuida dessa fase, o que vai acontecer? Aí é o processo mais natural, onde a gente vai ter declínio dos hormônios. Então a gente vai ter declínio de progesterona, que já está sendo, né, já está ficando diminuída mesmo, reduzida. Vai ter declínio também do estrogênio e a gente precisa ter um valor equilibrado de estrogênio, tá? A gente pode ter declínio, e nessa fase inicial que eu falei da progesterona e excesso de estrogênio, a gente pode também ter umas oscilações dele. Então, às vezes ele tá alto, às vezes ele tá baixo, às vezes ele tá alto, às vezes ele tá baixo. Inclusive, isso é uma das características dos fogachos, tá? Dos calorões e tal. É quando a gente tem essa oscilação do estrogênio e aí por alguma mensagem que chega ali no nosso hipotálamo, na nossa cabeça, a gente perde ali o controle da temperatura, tá? É tanto por causa do estrogênio, mas também por causa de baixa de serotonina. Mas uma coisa de cada vez, senão vocês vão ficar meio muita informação. Então, quando a gente tem ali essa oscilação também do estrogênio, a gente vai ter vários sinais e sintomas, tá? Porque é uma oscilação meio brusca demais dele. Ele cai, depois ele sobe, depois ele cai, depois ele sobe, então não é legal. E aí quando a gente vai passando os anos, a gente começa a ter queda dos hormônios tireoidianos. Gente, aí vira um caos. Porque pensa bem, você ter queda de progesterona, que é o hormônio que, assim, além de todas as funções maravilhosas que ele vai ter, ele vai manter a nossa tranquilidade, a nossa paz interior, a nossa sanidade mental. É por isso que a gente começa a ficar com mau humor, irritabilidade, falta de paciência. Isso acontece demais, é uma das maiores queixas, ansiedade. Aí, junto com isso, a gente vai ter queda dos hormônios tireoidianos. A tireoide controla tudo. Aí a gente vai ter ganho de peso, a gente vai ter queda de cabelo, unha vai ficar ruim, gordura abdominal, baixa de massa muscular. Aí, a gente não sabe nem o que conserta primeiro. Se é o humor, se é o corpo, se é o cabelo, se é a unha, se é a libido, se é o digestivo, que começa tudo a ficar afetado. Então a gente vai ter... Por que eu tô falando isso tudo e não tô dando as estratégias? Para vocês entenderem o que acontece. Porque senão vocês vão ficar fazendo receitinha de bolo aí sem saber por que vocês estão fazendo. Então a gente vai ter queda dos hormônios da tireoide, queda dos nossos hormônios todos, então progesterona,
Né, além disso, da gente ter a queda da progesterona, dos hormônios tireoidianos, tem um hormônio em específico que aumenta, que é a insulina. Só que ela começa a aumentar, ela começa a aumentar, ela começa a aumentar e a gente acaba tendo resistência à insulina. Então, olha o caos, gente. É por isso que é tão difícil perder peso, por isso que as pessoas falam, nossa, que isso, gente? Antigamente eu perdia peso, eu fazia um pouquinho ali de dieta e tal e ficava bem. Agora, nossa, eu me mato e não tô conseguindo. Eu tô fazendo todas as estratégias lá e não tô conseguindo. Porque a gente começa a ter muita queda de hormônios e aumento ali de insulina, tá? Então, olha só, essas duas fases principais. Primeira, queda de progesterona e oscilação de estrogênio. E a segunda, hormônio tireoidiano baixo, progesterona baixa e insulina alta, tá? Então, essas são as duas principais. E aí, para vocês começarem a se encaixar. Então, eu falei meio que geral e agora eu vou falar um pouco para encaixar. Nos 40 e poucos, tá? Então, quando fez 40, 40 e poucos ali, ou próximo dos 40, nós vamos ter alguns sintomas. A gente pode ter algum sintoma quando a gente está ali nessa idade, tá? O que a gente vai precisar de fazer nos 40 e poucos? Então, próximo dos 40, 40 e poucos. Dar suporte para a nossa progesterona ser produzida. Aí eu vou falar o que nós vamos fazer para isso, tá? Então, anotem. Progesterona precisa estar boa. Claro que é legal fazer acompanhamento com ginecologista, com endócrino e fazer lá a avaliação dos seus hormônios. LH, FSH, testosterona, progesterona, estradiol, os hormônios tireoidianos, os nutrientes que são envolvidos para isso, né? Porque senão, você também não adianta eu falar um suplemento legal para progesterona e as outras coisas estarem avacalhadas, tá? Então a gente precisa dar suporte para a progesterona e ajudar o nosso corpo a detoxificar o estrogênio. Como? Primeiro a gente precisa cuidar do nosso intestino. Se é o intestino que faz isso, também fígado e intestino. Se a sua digestão estiver avacalhada, você tem que começar tratando a sua digestão. Vê se tem alguma coisa que você come que te faz mal, vê o que está acontecendo com o seu intestino. Se o intestino for preso, conserta isso para ontem. Se tem uma coisa que desequilibra todos os hormônios, é intestino constipado, tá? Porque esse estrogênio vai ficar lá no seu intestino, igual eu falei, não vai embora e vai voltar ali pior do que ele era. Então, se tiver problema digestivo, trata o problema digestivo. Então, dá suporte para detoxificação. E tem live aqui de detoxificação, até explicando as 3 fases, o que vocês podem fazer ali para melhorar a detoxificação do corpo de vocês. A gente pode falar um pouquinho, se der tempo, tá? Mas só para entenderem isso. Outra coisa fundamental, que é o que eu ensino demais no curso, né, Desinflamando pela Raiz, que é controlar o processo inflamatório. Nessa fase, o nosso processo inflamatório está a todo vapor, se a gente não estiver cuidando disso já há mais tempo. Então, se a gente não cuidar da detoxificação, do intestino e da inflamação, gente, é só ladeira abaixo, que começa a aglomerar os sintomas. E aí você vai ter que resolver todos de uma vez. E aí vai complicar. Porque você não sabe nem qual que você resolve primeiro e o profissional que está tentando te ajudar não sabe também qual que ele resolve primeiro, tá? E uma outra coisa muito importante nessa fase, então, dos 40 e poucos, porque quando a gente faz isso nessa fase, gente, a chance da gente passar ali pela menopausa tranquilas é bem maior, tá? E eu tenho várias pacientes que são ótimas, não fazem reposição, estão felizes da vida, com a libido boa, animadas, estão ótimas. Pra falar a verdade, estão muito melhor que eu. Então tem que tomar cuidado com tudo isso que eu tô falando, tá? E esse último, que é o principal, manejo, que é o que a gente fala que é equilibrar o nosso estresse. As pessoas hoje estão muito estressadas, muito ansiosas, muito nervosas, muito preocupadas, e isso o tempo todo na sua cabeça vai gerar um cansaço ali da sua tireoide, da sua adrenal, da sua comunicação eixo hipotálamo, hipófise, adrenal, que é o nosso eixo ali do estresse. E aí você vai acabar tendo excesso demais de cortisol, resistência à insulina, que é aquela insulina que vai ficar sendo produzida.
vai acabar cansando ali seu corpo de produzir aquilo, perde a função, a sensibilidade dela, e você começa a ter a glicemia mais tendenciosa a ficar alta. Principalmente se eu tô falando tudo isso e junta com a sua genética é mais uma genética de diabetes, porque na sua família tem mais casos de diabetes, ou você já é uma pessoa tendenciosa a ser inflamada. Então, olha só, gente, se a gente tiver a raiz disso no nosso corpo e não cuidar, é que é o problema. Você herdar todos esses genes da detoxificação, do estresse, da inflamação, de tudo que eu falei, alterados, mas o seu estilo de vida controlar isso, vai estar maravilhoso. Agora, se herdou isso e não está controlando, aí é que o negócio pega, tá? Então, 40 e poucos, cuidar disso que eu acabei de falar. 45 até 50, tá? Então, os sintomas vão ser pessoas que podem ter os sintomas. Quais são os sintomas? Até vou falar os sintomas característicos, tá? Dessa fase. Insônia, começar a dormir mal. Então, pessoas que dormiam super bem começam a ter dias de insônia. Não é todo dia, mas começa a acordar à noite, começa a ter sono ruim. Não é mais tão reparador quanto antes. Tá começando a ter uma gordurinha diferente num lugar que não tinha, ou antes conseguia treinar, fazer uma dieta ali, emagrecer e agora não emagrece mais. Começando a ter muita oscilação de humor, mais desânimo, mais queda ali de tudo, de vontade de fazer as coisas, de motivação, memória começa a ficar ruim, memória começa a ficar fraca. É um sintoma. A libido começa a ficar bem ruim, também é outro sinalizador. Aí vocês vão ter todas as questões ali também envolvidas com dificuldade de ganho de massa muscular. Massa muscular vai ficar uma coisa quase que impossível de ganhar. Isso tudo são esses desequilíbrios, tá? Mais questões alérgicas. Você pode ter tendência a ficar com mais enxaqueca, rosácea, dermatites, alergias respiratórias, dores articulares, várias dores aí que podem acontecer, tá? Então, nos 45 até os 50, a gente pode ter sintomas já, pode até às vezes acontecer um fogacho, pode acontecer dores nas mamas, dores ali, igual eu falei, dores articulares, mas dores nas mamas também entra como um dos sinais sintomas. E você não está fazendo reposição hormonal. Então você só tem esses sintomas, mas você tipo, não tô nem fazendo, eu nem sei se eu ainda tô meio que menstruando e tal, não tô fazendo nada de reposição de hormônio. Às vezes não tá nem checando como tá esses hormônios. Se você já tem esses sinais e sintomas, já tá sentindo que tá precisando de um suporte ali de hormônio, avalie se você pode fazer uma reposição, porque as meninas sabem, né, gente? A gente tem que avaliar as nossas questões de ter risco na família para câncer de mama, risco para trombose, né, para AVC, doenças cardiovasculares. A gente tem que ver os riscos e claro que vai ser o profissional que mais vai te orientar se você pode ou não fazer uma reposição boa, bem acompanhada, de preferência um hormônio bioidêntico, vai ser o médico que vai estar te acompanhando. E aí você vai fazer as estratégias de saúde para melhorar aquela resposta daquele hormônio que você está repondo, tá? Então, avaliar se você pode fazer de forma individual todo o tratamento dos sinais e sintomas. Se os seus sintomas estão muito mais relacionados com o digestivo, você vai dar mais atenção para o digestivo. Se os seus sintomas estão extremamente relacionados à inflamação, dores, retenção de líquido, ganho de gordura abdominal, resistência à insulina, ou seja, sua glicemia está começando a ficar ali acima dos 90, chegando próximo dos 100, sua hemoglobina glicada estava dando uns passinhos para cima, ela era 5,2, 5,1, agora já está 5,4, 5,5. Gente, isso é a coisa mais comum que tem, tá? A gente acha que, não, isso não acontece comigo não. Aí você vai vendo seus exames e você fala, meu Deus, o que aconteceu? O hormônio tireoidiano tá baixo. Então, se você tem, né, o que está acontecendo mais? Você vai ter que focar as estratégias no que está acontecendo. Porque não é todas as mulheres de 45 a 50 que vão ter os mesmos sinais e sintomas, tá? E dar muito suporte para a sua adrenal. Porque nessa fase, quem vai ser a principal produtora ali dos nossos hormônios vai ser as glândulas adrenais. Elas que vão fazer essa produção. Então, se a gente não der suporte para elas, se a gente ficar só estressado, dormindo mal, enfiando a cara no café, já era, tá? Você não consegue equilibrar. Então, se é a cafezeira de plantão ou
essas estratégias, né, gente, vão ser mais femininas, mas os homens também, se estiverem muito fadigados e muito cansados, cuidado com esse tantão de café, porque a adrenal de vocês também vai sofrer com isso. Então, as meninas que tiverem viver na base de café aí, ó, pra aguentar passar o dia, cuidado, porque é um dos principais gatilhos para ter desequilíbrio dos hormônios, tá? Por causa disso, de afetar ali o nosso metabolismo da insulina e o nosso metabolismo, a nossa saúde ali da adrenal, tá? Outra coisa muito importante nessa fase, 45 até os 50, suporte da imunidade. O sistema imune fica pior nessa fase. Por quê? Porque a gente tem queda de progesterona e junto com a progesterona a gente vai ter queda da imunidade. Outra coisa muito importante nessa fase, cuidar da saúde cardíaca. Sugiro, quem não está fazendo exercício já tinha que estar fazendo há muito tempo, mas fazer atividade física para proteção cardíaca, usar um bom ômega 3 e coenzima Q10, tá? Para nossa proteção cardíaca, avaliar colesterol e frações. Quando nós temos quedas hormonais, principalmente nesses hormônios que eu tô falando, então estrogênio, progesterona, isso pode vir junto com queda de vitamina D, com nutrientes específicos, podemos ter alteração do colesterol, então ter colesterol mais elevado, então LDL mais elevado, colesterol total, o HDL começa a ficar mais baixo e aí você vai ter mais risco cardíaco, porque é uma fase aí onde é mais risco, né, para problemas do coração, então cuidar muito disso. Resveratrol, gordura boa, ficar tirando coisa industrializada da alimentação, isso tudo vai ser estratégia. Ômega, óleo de crio, coenzima Q10, astaxantina, tudo isso é protetor cardíaco, né? Cuidar aí com as gorduras ruins, excesso de açúcar, porque senão, né, seu coração vai ser ali um alvo nessa fase, tá? E os ossos, porque vocês já devem saber que mulheres, quando vão chegando próximo da menopausa tem muito risco de osteopenia e osteoporose. Então, baixas de estrogênio gera ali um risco muito grande para osteoporose e osteopenia. O que a gente vai ter que verificar? Nosso magnésio, nosso cálcio, vitamina K, vitamina D e o exercício, sem impacto, sem fazer atividade física, né? Pisar, fazer ali nosso impacto de algum jeito, pilates, caminhada, correr, andar de bicicleta, fazer algum funcional, você não constrói massa óssea, tá? Você tem que estimular a sua massa óssea. Então tem que ter exercício, tá? Então dos 45 até os 50, sem reposição com sintomas, tem que cuidar desses sistemas que eu falei com vocês. Deixa eu ver uma coisa aqui. Já troquei meu café em jejum por chá com hortelã e alecrim. Não, esse é... Sério, gente, esse arrasou. Porque esse é o melhor. Esse é o melhor chá para energia mental, para estudar, para foco, para concentração. E aí, quando a gente quer reduzir o café, dá aquela baixa, né? Tipo, nossa, eu não vou tomar o café, mas e aí? Como é que eu vou fazer para trabalhar, para concentrar? Tá difícil. O cérebro tá pedindo alguma coisa. O chá de hortelã com alecrim é uma das melhores estratégias, não vai te deixar ansioso, não vai gerar fadiga, né, cansaço ali da sua adrenal, não vai te dar alteração ali também de função intestinal, de microbiota, então é uma excelente opção, tá? Tá incrível, isso mesmo. E aí, outro grupo, então o grupo dos 50 para cima, com sintomas e já fazendo ali reposição. Então, se você já está fazendo reposição, tem os sintomas e está fazendo reposição e mesmo assim ainda, né, não está segurando todos os seus sinais e sintomas, primeiro, avaliar o uso do hormônio, porque pode ser que se você melhorar, né, os nutrientes que vão aumentar ali a sua progesterona, equilibrar a sua detoxificação para você ter mais equilíbrio de progesterona, de estrogênio, melhorar ali a sua saúde tireoidiana, comer gorduras boas para aumentar ali sua produção de testosterona, pode ser que você nem precise fazer reposição. Mas se estiver fazendo, vai dar o suporte, igual eu tô falando, para que os hormônios funcionem, tá? Outra coisa muito importante, se já está fazendo reposição, você tem que, mais do que nunca, dar suporte para a sua detoxificação. Porque você tá dando o hormônio já, ele tá ali mesmo. Então, assim, não é nem que você não tá produzindo, ele já tá chegando ali. Então, ele precisa ser metabolizado e eliminado. E depois você vai seguir fazendo a reposição, vai chegar um hormônio, né, novo, mas você precisa, ele não vai ser eliminado por mágica. Quem vai eliminar vai ser nosso organismo. Então, nessa fase dos 50 para cima,
com reposição e com sinais e sintomas, tem que dar um suporte para o sistema de detoxificação, tá? Todas as fases, tanto na 1, na 2 e na 3, controlem o processo inflamatório. Controlem o processo inflamatório. Façam uma tatuagem disso, porque é o que mais acontece. Como estamos muito sensíveis, nossos hormônios estão oscilando, nossa microbiota a partir, né, quando a gente vai começando a envelhecer mais, a gente vai tendo uma alteração ali de microbiota, nossa microbiota vai ficando menos diversa, ela vai ficando às vezes mais chata, principalmente como foi o seu estilo de vida. Então, se você não der um suporte muito grande para sua saúde intestinal, equilibrar a sua microbiota, para você conseguir detoxificar esses hormônios, você vai acabar se inflamando. Então, é uma coisa que acontece demais. Você está com oscilação hormonal, sua microbiota é tendenciosa a estar em desequilíbrio. Isso é a combinação perfeita para você gerar respostas inflamatórias, principalmente se você tiver ali genes que são envolvidos no controle disso. Porque quando a gente não cuida, gente, tudo que a gente herdou vai ficando um pouco mais difícil de modular se você passou 40, 30, 35, 40 anos estimulando aquela via que você tem já bem característico. Nossa, minha família, minhas tias todas têm retenção, as minhas tias todas têm, algumas ali têm diabetes, outras estão acima do peso, da minha família tem problema cardiovascular, eu acho que assim, eu já sinto que eu sou inflamada, tenho TPM, sempre tive, já tive síndrome do ovário policístico. Significa que você tem essa tendência, né, provavelmente na sua genética, na sua raiz, de ser mais inflamada. Se você ficar dando esse estímulo muito tempo, aquela via que é tendenciosa, ela vai querer só para aquele caminho. Depois, para consertar isso, tem que ter muita paciência e dedicação. Porque para modular uma resposta genética que ou a gente herdou, ou que ela está se manifestando de uma forma ruim, às vezes você nem herdou, mas ela está se manifestando de uma forma ruim porque seu estilo de vida está instigando aquilo. Leva de 1 a 2 anos. Então, de 1 a 2 anos, a gente fala que demora ali para pessoa conseguir controlar uma resposta genética que está muito exacerbada, tá? Então, assim, nessa fase, ou em todas que eu falei até agora, né? Cuidar do processo inflamatório, desde o início. Ele é o primeiro. E aí, fazer todas as outras estratégias de detoxificação, de intestino, e lapidando de acordo com o que você precisa. Exatamente. Acostumar com o que não é normal, que deveria ter sido normal sua vida toda. Sabe, assim? Sabe uma coisa que eu já escutei no consultório uma vez? E eu fiquei assim, um tempão parada pensando, gente, tá muito errado isso que essa pessoa falou. Eu resolvi vir aqui porque eu já fiz de tudo. Eu já fiz de tudo e nada resolveu. Então eu resolvi procurar uma nutricionista para tentar uma coisa mais alternativa. Porque todas as coisas normais eu já fiz. Aí eu pensei assim, alternativo? Mas, gente, a alimentação é a nossa vida. Não tem nada de alternativo nisso. Isso é a coisa mais básica e comum, é você cuidar da sua alimentação. Alternativo seria, talvez, fazer um tratamento muito diferente. Ou, eu tentei de tudo natural possível e imaginável, tudo que é o normal, da minha alimentação, da natureza e tal. E aí eu tive que usar um medicamento porque não teve jeito. Mas você ir pelo caminho que não é o natural e depois você falar que agora eu já desisti, vou tentar isso aqui que é diferente, é alternativo. Olha só, né, gente, como o mundo moderno faz a gente pensar, né? Que o normal é tratar a sua ansiedade, a sua depressão com medicamento. Não é saber o que está acontecendo, se você pode fazer... Nossa, a gente tem tanta coisa maravilhosa para isso, gente. Só que a partir do momento que a pessoa está usando um antidepressivo, aí às vezes ela está mudando a dosagem, ela já adicionou um outro medicamento, aquele negócio vai ficando tão difícil de cuidar que realmente uma estratégia natural, ela acaba não tendo tanto efeito, né? Tem que ter ali um tempão ali tratando para ver um resultado. Então,
3 fases, tá? Que vocês perceberam aí. Então, dos 40 aos 40 e poucos, ou melhor, dos 35 até os 40 e poucos, depois dos 45 até ali 50 e dos 50 ali pra frente, tá? E aí, quais são então os alvos principais que vocês vão tratar? Pra já começar a melhorar, pra já prevenir. Porque, gente, o ideal é vocês avaliarem o hormônio de vocês, ver como tá tudo isso, quais são os sinais e sintomas que vocês têm, qual idade, qual fase que vocês estão, para vocês terem ali mais ideia disso, tá? Então, por isso que quando a gente dá essas orientações, a pessoa tem que se encaixar em algum lugar. É difícil eu dar uma orientação aqui que vai ajudar todo mundo, porque cada menina tá num lugar, né? Mas, se todas cuidarem, primeiro, da saúde mitocondrial, que é uma parte da nossa célula, responsável pela produção da nossa energia, da nossa moeda energética, né, da nossa respiração celular. Sem as mitocôndrias funcionando, dificilmente a gente vai conseguir melhorar as questões de oscilação de glicemia, fadiga, memória ruim, proteger nosso coração, melhorar nossa função intestinal, emagrecer, melhorar a resposta inflamatória. Se a gente não der atenção para essas lindinhas que a gente tem, e tudo afeta as mitocôndrias, tá? Estresse, bebida alcoólica, cigarro, excesso de café, excesso de carboidrato, comer toda hora, sabe? Faz um lanchinho a cada 3 horas, come um negocinho ali, um negocinho aqui, toda hora tá comendo uma frutinha, uma castanha, um iogurte, uma barrinha. Tchau, mitocôndrias, tá? Comer toda hora, não dar descanso digestivo, não fazer um jejum pelo menos aí de 12 horas todos os dias, ou às vezes até um jejum intermitente, vai estragar as mitocôndrias, tá? Outra coisa, nessa idade dos 35 para cima, se vocês meninas estão fazendo exercícios desenfreadamente, cuidado, porque isso é um grande estresse para o corpo da mulher, tá? Claro, gente, já falei isso muitas vezes. Tem gente que trabalha com isso, é atleta, treina para isso, é muito bem acompanhado. Diferente. Vai ter impacto no organismo? Tem. Todo atleta sabe que tem impacto no organismo, tá? Porque é uma coisa muito acima do que o corpo da pessoa também tá dando conta. Aquilo ali vai gerar, numa fase da vida, algum custo. Mas é a profissão da pessoa. Estou falando nós, que não somos atletas, tá? Exercício demais. Então tem muita menina querendo emagrecer, querendo ficar fitness, querendo ficar com percentual de 5, treinando horrores, como se não houvesse mais amanhã. Vai estressar demais as mitocôndrias, não só isso. Os hormônios vão cair, vai ter queda hormonal, vai ter oscilação hormonal e prejuízo da tireoide, tá? Então, treinem normal, treinem bem. Outra coisa que vai prejudicar muito meninas nessa fase da perimenopausa, ter um percentual de gordura muito baixo. Percentual de gordura muito baixo, produção diminuída dos seus hormônios, principalmente os hormônios, os androgênios, então principalmente testosterona, estrogênio. Você vai ter queda desses hormônios, vai piorar ali os seus sinais e sintomas e a sua qualidade de vida. Então, às vezes, é melhor a gente ter um percentual de gordura maior, não é ficar com excesso de gordura, mas não precisa ficar sonhando com um percentual de 11, de 12, de 13, isso não é um percentual saudável para mulheres. Tem gente que tem naturalmente esse percentual de gordura e tá tudo bem. Mas você ficar forçando o seu corpo, que não é característico de ter esse percentual, a ter um percentual muito baixo, vai estressar muito seus hormônios e a sua saúde, tá? Então, cuidado com isso. Então, cuidar das mitocôndrias. Como que a gente cuida? Foi o que eu falei, não comer toda hora, fazer lanchinho o tempo todo, excesso de carboidrato, não precisa cortar todo o carboidrato, mas também não precisa viver de carboidrato. Então, começa a dar uma maneirada no carboidrato. Excesso de atividade física, então fazer atividade física moderada. Suplementar alguns nutrientes que são fundamentais para a saúde das mitocôndrias. Então, por exemplo, que é o mais comum, que vocês viram aí muito na fase, né, nessa fase de pandemia, que é a coenzima Q10, então o biquinol ou biquinona, né? A coenzima Q10, 100 miligramas ali já é uma suplementação legal. Suporte para mitocôndria também pode vir através do ácido lipóico, através da creatina, através da cúrcuma. A cúrcuma que serve para tudo que eu falei, tudo. Processo inflamatório, saúde digestiva,
as questões mentais, a saúde da mitocôndria. Então tá aí um suplemento que a gente poderia, se tivesse que escolher um ou dois, que vai precisar de um outro também, a gente escolhe a cúrcuma e a gente escolhe o magnésio. A gente escolhe esses dois, tá? Então não pode faltar de jeito nenhum. Mas cuide da mitocôndria então, com as estratégias, banho gelado, jejum, não fazer jejuns exagerados, máximo 2 vezes na semana, jejum de 16. Não precisa fazer jejum muito longo nessa fase, tá? De vida. Então, isso já vai ajudar. Outra coisa muito importante é cuidar do processo de detoxificação. E aí eu fiz a nossa última live, sem ser semana passada não teve, foi só de detoxificação, então vocês podem ir lá ver as estratégias de detoxificação. Não deixem esse estrogênio acumular aí no seu intestino, no seu corpo, porque ele vai fazer um caos na vida de vocês, tá? E as mulheres estão com muito estrogênio sobrando aí no corpo. Façam equilíbrio, gente, do estresse. As meninas estão muito estressadas. Estamos ficando estressadas com tudo. E aí nessa fase, às vezes não é nem que a gente é chata, é porque não dá, a gente tá com muito mais neurotransmissor excitatório, a gente tá com baixa de neurotransmissor do relaxamento, a nossa serotonina ela tende a cair muito, então a gente vai ter mais desânimo, vai ter mais irritabilidade, a gente vai ter muito mais resposta de pavio curto, de estresse. Então magnésio. Então a gente pode tomar magnésio ali na forma de bisglicinato, na forma de taurina. Magnésio com taurina é excelente para melhorar nosso sono, nosso humor, nossa sensação de felicidade, de bem-estar. Então o magnésio ali de 400 miligramas até no máximo 600 por dia, junto com taurina, ou pode tomar o magnésio e a taurina separado, tá? Porque é muito importante a gente fazer esse manejo ali do estresse. Então cuidar ali da nossa questão mental, tá? Não fiquem estressados e deixem por isso mesmo. É a fase. Eu tô estressada assim mesmo. Não, façam isso. Atividade física, dança, canta, faz yoga, medita, tudo que ajudar ali a dar uma equilibrada no estresse, tá? Não deixem de fazer isso. E, por último, não menos importante, cuidar do intestino de vocês. Se é constipada, tem que cuidar, já falei, né? Cuida pra ontem. Se tá com o intestino oscilando, diarreia, intestino preso, vai cuidar, vai entender se isso não é uma síndrome do intestino irritável. Se tem muitos gases, muita distensão, vai ver o que está acontecendo. Não fiquem inflamadas, tá? E aí, lembrando que na semana do mês que vem, então, do dia 17 ao dia 20, é a semana onde eu vou ajudar vocês, meninas, mulheres, a desinflamar o corpo pelos alvos genéticos, tá? Então, nós vamos pegar os alvos genéticos principais do processo inflamatório ali e vamos cuidar deles pra gente ter muita saúde, equilíbrio mental, a gente não ter mais aquela dificuldade para emagrecer, ganhar massa muscular, parar com essas dores insuportáveis de tudo quanto é dor, tá? Então, vai ser essa semana aí. Já anotem na agenda de vocês, mas depois eu volto para falar mais, tá? Para dar recado dela. Querem perguntar alguma coisa? Como sempre, né? Eu falo. Bom. E uma coisa importante que eu acabei de falar aqui, pode perguntar se quiserem, tá? Eu vou só falar essa que é muito importante. Para dar suporte para a progesterona de vocês, não deixem faltar vitaminas do complexo B, principalmente a vitamina B6, tá? Então B6, B9, B12 não podem faltar. Não deixem B12 baixa, não deixem vitamina D baixa. Vitamina C, não pode faltar vitamina C e não pode faltar gordura boa. O magnésio malato, ele vai ser excelente, ele vai te deixar com mais energia mental. A gente pode fazer um combo de magnésios. Magnésio malato com bisglicinato, com treonato, com citrato para quem tiver intestino mais preso. Só o malato, se você tiver mais com essa característica de mais agitação mental, mais ansiedade, dificuldade de desligar, eu não usaria só o malato não, porque ele vai deixar o seu cérebro mais ligado, tá? Ele não vai te gerar uma ansiedade, mas ele vai dar um estímulo. O legal é dar uma mesclada.
Se você estiver muito bem, muito zen, tá só precisando de uma energia mental ali maior, aí você pode usar o malato, não tem problema. Pré-menopausa não tem como ser evitado, né? Não, todas nós vamos passar por isso. Só conseguimos amenizar sintomas negativos da transição para a menopausa. Exatamente. O que a gente vai fazer é melhorar os nossos sinais e sintomas, ou até prevenir, para que a gente passe por essa fase muito melhor e para que a gente chegue na menopausa sem tantas queixas e tanta oscilação ali da qualidade de vida. Porque vai cair todos os hormônios, você vai ter um monte de queixa, vai ficar ali. Tem mulheres que passam as queixas, até 10 anos de queixa de menopausa, é muito tempo, tá? Então, a gente tem que ir prevenindo isso. É igual eu falo, quer melhorar os sintomas da TPM? Não adianta você tomar um negócio 1 dia, 2 dias antes da menstruação. Ou você cuida do seu ciclo o mês todo, ou você vai ter TPM sempre. Né? Não adianta cuidar só 5 dias antes. Existem estratégias que a gente pode fazer 5 dias antes, mas tem que cuidar do seu ciclo o mês todo. Já tentei de tudo e não consigo me livrar dos gases. Aposto que você não tentou de tudo. Certeza. Com certeza que a gente consegue se livrar dos seus gases, tá? Com certeza. Gases também, gente, é uma coisa difícil, porque gases é um sintoma muito comum para situações bem diferentes. Então, muitas vezes, você tenta um tratamento ali, mas não era esse o seu problema, por isso que os gases não melhoram. E como são várias possibilidades, então, isso é uma coisa até que eu mostro lá no curso, Desinflamando pela Raiz, a gente pode ter problemas digestivos por causas diferentes, várias causas diferentes. E cada uma a gente meio que tem que tratar de uma forma diferente. Uma intolerância à lactose não se trata da mesma forma de uma pessoa que tem um problema ali com glúten, ou que tem ali um excesso de fungos, ou que está com dificuldade de digestão de gordura, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então a gente vai ter tratamentos diferentes, por isso que é difícil de melhorar mesmo, tá? Preciso muito melhorar meu intestino, faço muita coisa, mas está sempre mais constipado. A gente vai... eu sei que você é aluna, já vai chegar daqui a pouco às aulas do intestino, tá? Mas, para constipação, melhor coisa que vocês podem fazer, tá? Fibras que não fermentam. Então, as fibras que vão ajudar a formar o bolo fecal, ajudar nos movimentos do intestino, mas sem prender. Então, goma cássia, eu sempre falo aqui, né? Goma cássia, psyllium, biomassa de banana verde é uma das melhores para intestino constipado. É interessante pensar o uso de um probiótico que tenha uma quantidade grande de cepas, então probióticos de 30 bi, 40 bilhões, 25, 30, 40, 50 bilhões, tá? Normalmente são probióticos prontos, eles vão ajudar mais na função intestinal. O magnésio na forma de citrato vai ajudar também, muito. E melhorar o seu processo de digestão, talvez com enzima digestiva, estimular a produção de suco gástrico, pode ter alguma coisa aí que não tá melhorando sua digestão. E claro, depois, se nada melhorar, avaliar a microbiota mesmo. Pode estar com bactérias ali dentro do seu intestino que são características de causar mais inflamação e constipação, tá? Isso, magnésio citrato, é um dos melhores para estimular a função intestinal. Você pode usar entre 300, 400. Eu usaria 200 no início do dia, bem no iniciozinho, e 200 à noite, para tentar ver se seu intestino funciona no início da manhã, que seria o ideal, né? Mas pode ser também que tomar tudo de uma vez à noite não seja legal. Tem que testar, né? Mas assim, no início da manhã e no final da noite, pode colocar, por exemplo, uma goma cássia, então uma fibra à noite, mais o magnésio, e às vezes assim, também chás que ajudam no processo digestivo. Então, capim-limão, cidreira, cominho, são chás que ajudam nessa questão toda do intestino. E tem que ver o que também pode estar prendendo ele. Às vezes tem alguma coisa que você faz no seu dia, eixo intestino-cérebro, que pode estar prendendo o seu intestino. Às vezes alguma questão mais de ansiedade também pode atrapalhar, tá? Tenho muito receio de ter que fazer reposição hormonal. Eu já tomei muito hormônio via oral para tratar o ovário policístico e endometriose. Como que nós tratamos ovário policístico e endometriose?
com mudanças no estilo de vida. Somente os hormônios, e hormônio via oral, provavelmente o que você está dizendo, é a pílula anticoncepcional, né? Aí é um problemão. Um problemão. Que a pílula faz uma zona no nosso corpo, tá? Sugiro já melhorar aí, participar da semana lá, desinflamando através da genética, gente. Mas tem que cuidar, ó, são duas situações muito inflamatórias, tá? Síndrome do ovário policístico e endometriose. As duas têm relação também com metabolismo da insulina, desequilíbrio dos hormônios, principalmente estrogênio. Então, a pílula anticoncepcional não vai melhorar isso, ela vai camuflar e vai te ajudar ali naqueles sintomas de dor, de desconforto, porque ela tá tamponando os seus problemas. Na hora que você tirar ela, vem todos os problemas à tona. Por isso que tem que cuidar muito. Tem muita estratégia, muita. Daria uma live só de uma e uma live da outra coisa. Já percebi que quando consumo o zero açúcar, eu fico com muitos gases. Provavelmente o adoçante do produto. Principalmente se for xilitol, eritritol, maltitol, todos esses vão dar mais distensão abdominal. E aí você vai ter mais gases e eles alteram a sua microbiota. E se não for esses que são mais naturais, né, que estão aí nos produtos hoje em dia, pode ser os mais químicos. Então aspartames, né, sucralose, todos esses aí que são péssimos, que também vão alterar a microbiota de vocês, tá? Então, gente, é melhor às vezes, é melhor não, esses produtos nem deixe de mão, nem usa isso. Melhor a gente usar um negócio integral, evita essas coisas light, diet, porque isso sempre tem coisa ruim nos ingredientes, tá? Já foi-se o tempo que a gente usava isso, indicava isso, não comprem isso, porque não dá. Ah, que bom, eu sei que você é... Que bom que você tá gostando. Calma que nós vamos dar um jeito nesse intestino aí, tá? Vai ficar gravada, todas vão ficar gravadas, tá? Então, hoje estou com o DIU hormonal. Também faz muito mal como as pílulas? Faz, porque ele é local, gente. Ah, é local! Mas o local no nosso corpo, ele nunca é só local, porque ele vai ter que passar pelos processos de detoxificação, intestino, ele não... Imagina se libera um hormônio local. Beleza, liberou ele lá. Como é que ele sai de lá? Todo mês vai liberar lá? Então vai chegar uma hora que o nosso, né, o útero vai estar cheio, é isso, não vai acabar, o hormônio vai ficando lá, vai acumular lá. É claro que ele vai atingir em algum nível o seu sistema, os seus sistemas. Então ele tá ali, mas de alguma forma ele vai ter que ser eliminado, ele vai ter que ser conjugado, ele não vai ser eliminado sozinho, não vai evaporar dali. Então ele vai ter impacto. Eu nem sei, assim, se a gente consegue dizer que o impacto é menor, porque na minha opinião o impacto é muito parecido. Os médicos mentiram. Mas ele é uma ação local. Só que a ação não fica só ali. Ela vai, seu corpo vai precisar fazer detoxificação. Ele não é um hormônio natural, né? Se ele não é um hormônio natural, já é diferente a resposta que ele vai ter no seu corpo. O corpo não vai reconhecer isso, gente. O nosso corpo é incrível. Ele não reconhece o que não é natural, tá? Então, é igual o caso do ácido fólico. O corpo fica prejudicado com ácido fólico, porque o ácido fólico não é a forma natural da vitamina B9. Para transformar na forma natural, a gente precisa de todo um processo para isso acontecer, que envolve, inclusive, um dos genes mais importantes, que é um dos genes que a gente mais trabalha lá no curso, que eu mais falo aqui, que é o MTHFR. Então, ficar colocando coisas que não são naturais, chega um momento que isso vai trazer prejuízo. Pode ser que uma fase a gente tenha que usar mesmo, não tem saída, tudo bem, mas tem que dar o suporte para que sua detoxificação te ajude, seu intestino te ajude e nunca deixar os nutrientes que vão todos por água abaixo com o uso de anticoncepcional, né, tanto local quanto pílula mesmo, vai depletar um tanto de nutriente, tá? B12, zinco, magnésio, ferro, é uma maravilha. If you will tell me I'm the only one that you love, life could be a dream, sweetheart. Hello, hello again, sugar.